Dizem que com a idade chega a maturidade e prestes a completar 35 anos, Sebastian Vettel se tornou um dos pilotos mais de boa do paddock. Eu mesmo o apelidei aqui de labrador humano, um cara de ótimo relacionamento com todo mundo, até quando o bicho tá pegando. Quem é que não se lembra do carinho dele com Charles Leclerc na despedida da Ferrari, mesmo depois de 2 anos aí se engalfinhando na pista? Pois é, mas nem sempre foi assim. Como ninguém é 100% anjinho e nem 100% malvado, hoje a gente vai relembrar as divertidas tretas do jovem Vettel e as vezes em que, definitivamente, ele não queria ser o bonzinho da história, mesmo porque bonzinho na Fórmula 1 só se for. Para você que gosta de automobilismo, essa é mais uma edição do Primeiro Stint e logo de cara eu peço a você que já conhece o canal para dar um likezinho aí e ajudar nós aqui no canal, tá bom? Caso ainda não conheça o canal, se inscreva, fique com a gente, conheça melhor o nosso trabalho aqui e tenha vídeos semanais sobre o esporte que você mais ama. Muito bem, o assunto é Sebastian Vettel. Se hoje ele é o CDF que senta lá na primeira fileira, é preciso dizer que um dia também ele já foi da turma do fundão. Nosso primeiro momento Vettel pistola é do Grande Prêmio do México de 2016, quando ele simplesmente mandou o diretor de provas Charlie Whiting para aquele lugar. Eu nunca tinha ouvido nada parecido na Fórmula 1, juro para vocês. Na Stock Car, aqui no Brasil, o Cacá Bueno chegou a chamar os comissários de imbecis uma vez e tomou uma corrida de suspensão. Então imagina a gravidade disso. Equivale a xingar o juiz no jogo de futebol. Ainda mais o Charlie Whiting, coitado, gente finíssima, até já morreu, que Deus o tenha. Mas enfim, o Vettel estava pistola porque na disputa pelo terceiro lugar, o Verstappen cortou caminho na primeira curva lá no México e continua bonitão na frente dele, sem entregar a posição, como mandam a regra e o bom senso, né? O Vettel veio no rádio reclamar uma, reclamar duas, xingou o Verstappen e nisso tudo, preso ali, né? Ele ia perdendo tempo em relação ao Ricardo, que era o quinto e estava chegando. O engenheiro então resolveu contar para ele o que o Charlie Whiting tinha dito sobre o acidente. E antes mesmo do engenheiro chegar na metade, o Vettel surtou e mandou um: o que o Charlie disse? Então aqui, ó, eu tenho uma mensagem pro Charlie. Vai ser... Charlie said that Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly, off. Sebastian, calm down. Acabou que depois da corrida o Verstappen realmente foi punido, perdeu o pódio e essa posição seria herdada pelo Vettel. Seria, mas não foi, porque ele também foi punido, não pelo xingamento, mas por forçar a barra numa disputa com o Ricardo. Esse sim que ficou com o terceiro lugar. O caso não acabou aí, porque a ofensa do Vettel tinha sido séria e ele corria o risco até de suspensão. Mas a FIA levou em consideração o arrependimento dele, que tinha ido se desculpar pessoalmente com o Charlie, e também depois ligou para o Verstappen para deixar tudo em ordem. A segunda vítima da fúria do Vettel pistola foi o Lewis Hamilton. Esse caso, vocês devem se lembrar, aconteceu no GP do Azerbaijão de 2017. A corrida com o safety car e o Hamilton reduziu a velocidade quando os pilotos estavam na saída da curva 15. O Vettel, que vinha atrás, não conseguiu segurar e pimba na traseira do Hamilton. Como no entendimento do Vettel a culpa foi do Hamilton, começou uma típica briga de trânsito. O Vettel emparelhou do lado dele, estilo Velozes e Furiosos, e simplesmente jogou o carro para cima do Hamilton. Bizarro, uma cena que eu também nunca tinha visto na Fórmula 1 e que os comissários julgaram temerária, dando a ele uma punição de 10 segundos por direção perigosa. Muito bem, e abrimos espaço para a pistolada número 3, agora envolvendo um piloto brasileiro, Felipe Massa. Também um cara adorado por todo mundo na Fórmula 1, gente muito boa, mas que cruzou o caminho do Vettel em um típico dia de fúria. É disso que eu estou falando. Era a última volta do GP da Rússia de 2017 e o Sebastian Vettel estava atacando bonito o Valtteri Bottas, os dois com diferença aí inferior a 1 segundo. Só que aí no meio do caminho tinha um Massa. O Bottas passou por ele, mas o Vettel demorou um pouco mais, os dois não se entenderam ali e quando finalmente fez a ultrapassagem, o Vettel mostrou o dedo do meio para o coitado do Massa, que
que não estava entendendo nada. No final da corrida, quando foi entrevistado, o Massa ironizou o Vettel, dizendo: ele reclamou, poxa vida, né? Ele nunca reclama. Mais uma prova aí da fama de garoto problema que o Vettel pegou nesse curto período da carreira dele. Não por acaso, né? A maior parte enquanto esteve sob pressão no caldeirão da Ferrari. Ainda temos mais 2 momentos especiais aqui do Vettel Pistola para conferir, mas antes eu quero te fazer um convite para se dar muito, mas muito bem. Não é sorteio não, hein? Olha só o que eu tenho aqui para você, um mini truck do Djalma Pivetta ou do Felipe Giafone, né? Ou ainda este mini truck e mais um anuário automotor do Reginaldo Leme, enfim, o que você quiser. E como você vai ganhar esses presentes, como é que você vai ganhar esses prêmios? Muito simples, apoie o Clube Primeiro Stint, que te dá os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Você escolhe um plano, garante esses prêmios que falei e de quebra faz uma ação social, já que metade de todo o valor arrecadado é destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças em tratamento contra o câncer lá em Campinas. Gostou da ideia? Então é só acessar www.primeirostint.com.br, o I é o número 1, e escolher o melhor plano para você. O link vai estar na descrição, beleza? Lembrando sempre que estes são prêmios que a Usual Brinquedos e a editora Oficina 259 oferecem para você, para que a gente mantenha o canal ativo e ajudando o Instituto Ingo Hoffmann. Bora para mais historinhas do Vettel. Como esquecer a treta entre Mark Webber e Sebastian Vettel no Grande Prêmio da Malásia de 2013, que não por acaso acabou sendo o último ano do Webber na Fórmula 1? Tem aquele ditado de que a vingança é um prato que se come frio, certo? Muito bem, o Vettel esperou 4 meses para saborear a vingança dele para cima do Webber, com quem a relação já vinha azedando há muito tempo. Na segunda corrida da temporada de 2013, lá em Sepang, a Red Bull tinha a dobradinha garantida e não queria arriscar com um eventual acidente entre os dois, como já havia ocorrido antes. Então, a ordem codificada foi Multi 21. Carro número 2 do Webber, o líder, termina à frente do carro número 1 do Vettel, segundo colocado. Mas o Vettel simplesmente ignorou o acordo, partiu para cima, pressionou o Webber faltando 10 voltas para o final e passou. Imediatamente o Christian Horner entrou no rádio dizendo que tinha sido uma manobra estúpida. Na salinha antes do pódio, deu para a gente ouvir o Webber cobrando o Vettel, né, falando sobre a ordem da equipe, o Multi 21, e o Vettel simplesmente ignorou. Era a vingança por ter sido exprimido pelo Webber no muro de Interlagos na última corrida de 2012, quando ele estava disputando o tricampeonato com o Fernando Alonso. Essa exagerada do Webber lá em Interlagos fez o Vettel perder posições, ser acertado pelo Bruno Senna e rodar na descida do lago, quase dando adeus ao título mundial, que só foi possível graças a uma corridaça dele e às condições climáticas e incidentes imprevisíveis do GP do Brasil. O Vettel disse isso abertamente ao Webber, que foi uma vingança. A Red Bull chegou a considerar uma punição a ele, mas punir alguém que ganhou uma corrida é um tanto bizarro, né? E ficou por isso mesmo, foi apenas ali, rolou um pedido de desculpas do Vettel ao Webber e a todo o pessoal da fábrica, para onde ele foi pessoalmente depois da corrida. Nosso quinto e último momento Vettel marvado é a campanha que ele fez contra o Daniil Kvyat, de quem ele foi o maior inimigo pelo belíssimo período de apenas 2 corridas. Na China, o Vettel foi o segundo e o Kvyat o terceiro, mas eles bateram boca na salinha do pódio porque o Vettel reclamou do excesso de agressividade do Kvyat na largada, que resultou num toque entre os 2 carros da Ferrari, do Vettel no Kimi. Foi aí que o Kvyat ganhou o apelido de torpedo, porque o Vettel disse que ele havia se jogado para cima deles como um torpedo. O Kvyat argumentou que era coisa de corrida, o Vettel falou que se ficasse no traçado os 2 tinham batido e tomou outra invertida do Kvyat, que disse: olha, então não fica no traçado, Um momento sensacional e que ganharia contornos um pouco mais tensos na Rússia, a corrida seguinte, mas já aí com todo mundo concordando que o Kvyat viajou na maionese. Ele conseguiu bater na traseira do Vettel 2 vezes e tirou o piloto da Ferrari da corrida na 3ª curva. Uma cena absurda que fez o Vettel imediatamente reclamar na Red Bull com seus antigos chefes, cobrando uma atitude.
A atitude veio, não necessariamente pelos incidentes com o Vettel, mas foi a gota d'água, né? A Red Bull já estava meio que perdendo o encanto pelo Kvyat e percebeu que o Verstappen, da Toro Rosso, era muito melhor do que ele. Então, nada melhor do que aproveitar um momento complicado para fazer a troca. Na corrida seguinte, Rosberg e Hamilton bateram em Barcelona, o Verstappen fez uma corrida perfeita e se tornou o mais jovem vencedor de todos os tempos, logo na primeira corrida dele pela Red Bull. O título de mais jovem vencedor de todos os tempos quebrava um recorde exatamente do próprio Sebastian Vettel. Pessoal, mais um recadinho super especial para vocês. Quem é aí que curte podcast? Então deixa eu te convidar para o podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme. Vou deixar o link aqui na descrição, um papo muito legal de cerca de 1 hora que eu tenho todo mês com o Regi Leme, contando histórias maravilhosas da carreira dele, da convivência com muitos dos grandes pilotos do automobilismo. Então faz o seguinte, procure por Grande Papo com o Reginaldo Leme na sua plataforma de áudio favorita e aproveite os 16 episódios sensacionais que a gente já tem publicados. Aproveito mais uma vez para pedir o seu like, a sua inscrição, caso ainda não tenha feito isso, e principalmente a sua participação no Clube Primeiro Stint. O link também está na descrição, só acessar e faturar prêmios exclusivos, tá bom? Não é sorteio, é assinou, ganhou. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!